Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a 8ª série deste podcast, vamos conhecer a alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na UPorto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco a Luísa Ferreira, de Santo Tirso, que fez o doutoramento em Biomedicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, terminou o doutoramento em 2020 em plena pandemia da Covid-19 e, na altura, como era arriscado sair do país, acabou por concorrer a um pós-doc júnior no laboratório do professor Manuel Teixeira, no Instituto Português de Oncologia do Porto, onde estudou o impacto de variantes genéticas na predisposição para o cancro da próstata hereditário. Casou em maio de 2022 e em setembro rumou a Seattle, em Washington, Estados Unidos da América, para uma aventura de 6 meses no Fred Hutch Cancer Center, a convite de um investigador. A proposta era de 2 anos, mas acabou por em 2023 recomeçar o seu pós-doc no laboratório do professor Klaus Jorgensen, no Cancer Research UK, em Manchester, no Reino Unido, para ficar mais perto da família. Olá Luísa, bem-vinda ao Alumni Mundos. Vamos começar então aqui a nossa conversa. Como é que tu foste parar ao Reino Unido? Conta-nos a tua história, que já começa um bocadinho atrás, não é? Já começa um bocadinho atrás. Eu se calhar inicio no fundo, pela minha licenciatura, não é? A minha licenciatura foi feita em anatomia patológica, citológica e tanatológica, um nome muito comprido, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto. Depois, imediatamente a seguir, eu fiz o meu mestrado em Tecnologias Bioquímicas em Saúde, também na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, e quando estava a fazer esse mestrado, portanto, fiz a minha tese de mestrado num laboratório. Naquela altura, era o Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto. O meu supervisor era o professor Hélder Maiato, e foi aí que, no fundo, tive o meu primeiro casamento, ou foi aí que começou o casamento com a investigação. Foi também aí que comecei a trabalhar com ratinhos, como modelo animal, como modelo experimental. Depois comecei o meu doutoramento em 2012, portanto foi um doutoramento muito longo, por vezes penoso, mas que também me deu muitos momentos felizes. E depois, no final do meu doutoramento, como já disse, eu terminei o meu doutoramento em 2020, em pleno primeiro confinamento da Covid-19. Portanto, nessa altura foi assim até um bocadinho anticlimático, não é? Porque, no fundo, eu não defendi a minha tese de doutoramento na aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. Não sei se já uma vez viram, mas ou se lá estiveram, é assim uma sala muito austera, não é? Uma sala muito bonita, mas de certa forma um bocadinho assustadora. Nós temos de estar todos trajados, assim, todos de preto. Isto não é muito confortável, e depois tem a agravante, no fundo, de ser uma defesa pública. Portanto, está ali toda a gente. Estão ali investigadores, estão ali colegas, estão amigos e estão familiares, não é? Portanto, é assim, emocionalmente um pouco carregado, não é? Muita pressão, muita pressão. É muita pressão. No entanto, quando se defende uma tese assim, neste contexto ou neste ambiente, no fundo também é algo que se recorda. E depois há o jantar com os amigos e com a família, depois há todas as festividades à volta do dia da defesa do doutoramento, que também são muito especiais. Eu, no fundo, não tive a parte estressante, não é aquela parte angustiante da defesa em si, mas também não tive essa parte boa, não é? Que foi a celebração, por assim dizer. Nem uma coisa nem outra, não é? Nem uma coisa nem outra. Eu acho que fui provavelmente das primeiras pessoas a defender a tese em modelo virtual, não é? Naquela altura. Portanto, olha, assim foi. No entanto, portanto, eu já nem me lembro, já foi tão recente, mas eu acabo por já nem me lembrar quanto tempo é que a Covid, não é? Aquele período de confinamentos, atrás de confinamentos, demorou, mas certamente na altura pensei que
não seria viável eu ir para o estrangeiro trabalhar, fazer o meu primeiro pós-doc. Embora fosse essa sempre a minha vontade, de fazer o pós-doc lá fora. E, entretanto, como disse, candidatei-me a uma posição que existia, que estava aberta na altura no laboratório do Professor Manuel Teixeira, e lá estive quase 2 anos, até que um dia, no meu LinkedIn, recebo uma mensagem de um senhor, pronto, indiano, claramente, com um turbante, a dizer-me que era investigador no Fred Hutch e que tinha gostado muito do meu currículo e gostava de falar comigo, de me oferecer uma posição, no laboratório dele, em Seattle. Claro que, pronto, eu sempre tive vontade, existia sempre assim uma paixão quase que platónica pelos Estados Unidos, não é muito explicável, porque há imensos laboratórios, por toda a Europa que são excelentes, não é? Mas pronto, nós somos novos e temos aquelas paixonetas, por assim dizer, por alguns contextos, e esse era um contexto que a mim me apaixonava particularmente. Então, decidi ir. Casei-me, como disse, em maio de 2022 e em setembro deixei o meu marido e as minhas gatas e fui para Seattle. E foi uma aventura, espetacular. Foi uma aventura de 6 meses em que aprendi muito, conheci muitas pessoas de várias culturas, o Seattle é muito multicultural, foi muito especial nesse aspecto, e também Seattle é uma cidade lindíssima. Fiquei completamente apaixonada por Seattle. Recomendo vivamente. Inicialmente, a proposta seria para 2 anos, mas Seattle é muito longe. E viajar entre Seattle e Porto, para além de ser muito caro, são muitas horas, é muito exaustivo, e não seria praticável num período de 2 anos eu conseguir fazer viagens que fossem, de 6 em 6 meses. Era praticamente impossível. E então eu fiz uma contraproposta ao meu supervisor na altura para fazer lá 6 meses e depois fazer o resto noutro laboratório na Europa, por onde eu pudesse fazer, melhor, onde eu pudesse fazer viagens mais frequentes a casa. E ele aceitou a proposta. Eu não estava à espera que ele fosse aceitar a proposta, mas ele aceitou. E foi aí que pesquisei investigadores na Europa, que estivessem a fazer trabalho em cancro pancreático, porque era esse cancro que eu queria continuar a estudar. E foi assim que eu encontrei o Klaus Jorgensen. E, portanto, junho de 2023, que estou aqui neste laboratório, no Reino Unido. O Cancer Research UK é o maior centro de investigação para cancro no Reino Unido e creio que também na Europa. Portanto, o Cancer Research UK é composto por vários sub-institutos, não é? Existe um em Manchester, existe um ou dois, em Londres, existe na Escócia também. Portanto, ele está disperso por várias zonas, do Reino Unido. E é por isso muito grande. Existe muito financiamento, portanto, é um laboratório onde o céu é o limite, e isso, em termos de investigação, faz toda a diferença. Já para não falar que tive muita sorte de encontrar colegas fantásticos, um ambiente fantástico para se trabalhar, e o meu supervisor é de facto extraordinário. Alguma vez tinhas pensado, durante o teu percurso académico, ir para fora? Ok, Sim, tinhas essa paixão pelos Estados Unidos, não é? Era por aí. sim, eu sempre pensei em fazer investigação fora do país. Até porque a investigação, é um contexto em Portugal muito especial. E porquê? A investigação requer muito financiamento e não existe muito financiamento em Portugal, não é? As fontes de financiamento são poucas e o bolo de financiamento também, não é muito grande. E claro que eu sabia que fora do país, havia outros países que me pudessem oferecer
uma capacidade de investigação muito superior àquela que eu tinha em Portugal. Por outro lado, em termos curriculares, e a mobilidade de um investigador entre Portugal e outros países é muito apreciada. E, portanto, isso também foi um dos pontos que me fez também decidir que era mesmo necessário ter essa internacionalização, assim como os jogadores de futebol. Mas sim, sempre quis fazer, quis mesmo fazer pelo menos o pós-doutoramento lá fora. Lá Sim. fora. Não sabias muito bem era onde, não é? Havia essa paixão pelos Estados Unidos, mas não sabias se algum dia irias alcançar isso, não é? Se iria haver essa oportunidade que aconteceu já, mas agora que estás em Manchester, tu gostas de viver em Manchester, tu confidenciaste há pouco que há muita chuva, umidade, a comida é um desafio. Queres explicar melhor o que é que se passa aí em Manchester? É verdade. O Manchester, eu acho que o Reino Unido é cinzento, mas Manchester é particularmente cinzento. São muito poucos dias de sol que eu vejo em Manchester, mesmo durante o verão. É muito úmido. Existe o ar é denso de umidade, mesmo quando não chove, a estrada às vezes parece que está molhada. Portanto, existe assim, existe fungos em sítios que eu nunca pensei pudessem crescer, mas realmente cresce. Por isso também Manchester é muito verde e um dia de sol em Manchester é um dia lindíssimo porque é tudo muito verde. Mas sim, Não há muitos dias, não é? não é muitos dias mesmo. Eu conto pelos dedos os dias de sol e os dias que às vezes se vê assim um bocadinho de sol entre as nuvens e de facto eu noto que isso me afeta física e até emocionalmente. Eu sinto-me mais cansada, muitas vezes, menos alegre. É de facto um desafio para mim, para nós, não é? Que somos Sim. portugueses e não apreciamos e não valorizamos o sol que temos, porque nós temos mesmo muito sol, mesmo no Porto, que dizem que tem como é que é? Aquele clima mal disposto, Sim, que não sim. é nada mal disposto comparado com Manchester, é puro verão. Sim, e Aqui. temos muitos mais dias de sol, não é? Comparado com Sim, eles, sim. mesmo no Porto. Mesmo no Porto, exatamente. E a comida também é um desafio, porque eu não tinha a percepção de que os nossos supermercados têm tanta variedade e tanta qualidade e quantidade de qualquer artigo, nem que se esteja a falar em produtos de limpeza, por exemplo. Mas em termos alimentares, de facto, não temos nem um décimo da escolha e da qualidade que temos em Portugal. Uma simples manga, não é muito difícil encontrar que não saiba outra coisa qualquer, Não manga. não manga. As laranjas são citrinos. São, é verdade, mas aquilo parece mais um limão do que uma laranja, portanto, não é fácil encontrar mesmo legumes e fruta que a gente está habituado e que nós não valorizamos de facto as coisas que temos. E E, quando por eu chego a exemplo, Portugal, tenho tanta fome e tanto desejo de comer tanta coisa que acho que realmente dizem que parece que passo fome aqui, não é verdade? Só não como aquilo que gosto. e, por exemplo, aquelas organic markets que eles têm, não é? Porque os ingleses são muito virados para isso. Não sei se em Manchester também acontece. Manchester não se encontra muito, Não. não. Não é uma coisa que seja muito frequente e os supermercados são muito pequeninos. Hum, Existem supermercados grandes e obviamente que eu podia ir a esses supermercados grandes, mas precisava de ter um carro. Aqui não tenho carro, não é? sim. Mas são muito menos em quantidade do que nós temos em Portugal, em qualquer cidade que até seja pequena. E eu diria que, sei lá, o mais pequenino que eu pudesse comparar com os supermercados que tenho aqui mais perto seria aquelas lojinhas mini preço pequenitas. Sim, sim. Até essas têm mais variedade Do e que esses. qualidade do que o Tesco ou o Sainsbury's que tenho aqui, por exemplo. Né? Sim, nós, é assim, como turistas, quando vamos, achamos muita piada, não é? Porque há coisas diferentes, mas acredito que depois a viver aí e a ir semanalmente às compras, que a coisa seja um bocadinho É diferente, a diferente. dinâmica, não é?
O que é que te está a custar mais de viver aí em Manchester? É deixar a família e os amigos cá, a fazer até novos amigos, novos colegas? O que é que te tem custado mais? Apesar de tu vens cá muitas vezes, não é? Sim, sim. É deixar a família e a minha casa. Eu sinto que, não sei, talvez eu seja mais saudosista, isto é tudo muito particular, não é? Cada indivíduo irá ter uma experiência diferente, mas eu sinto muita falta da minha casa, da minha cama, do meu sofá. Pronto, tenho uma ligação muito grande a As tuas gatas, não é? as minhas gatas, não é? E o meu marido, obviamente, que é difícil estarmos longe, mas foi uma decisão informada que tomamos os dois em conjunto e acordámos que íamos passar por este período Uhum. mais ou menos curto, mas que íamos passá-lo juntos, não é? Não Tem tem um sido limite, não é? fácil. Tem um Tem limite um de tempo à limite. vista, portanto é mais fácil, não é? De É mais lidar. fácil. Gere-se melhor de quando não há uma perspectiva, não é? Existe um deadline, por assim dizer. Uhum, uhum, Quanto aos amigos, eu acho que as amizades mais fortes não sofrem muito com isso. E, na verdade, sabendo que eu venho também regularmente a Portugal, quando nos encontramos é ainda mais especial, porque as saudades são maiores, há mais assunto para discutir, não é? Há mais novidades e, portanto, eu nessas amizades não sinto diferença. Quanto às outras. Olha, eu digo muitas vezes que a vida é como um comboio, não é? E as pessoas são quase como a cada paragem, umas entram e outras saem. Nas próximas viagens, quem sabe, os caminhos não se voltam a cruzar, mas acabamos por viver um bocadinho dessa forma. Pelo menos é a minha visão. Claro que me custa mais pensar naquelas pessoas que eu conheci, por exemplo, em Seattle e que conheci uhum. aqui, mas sobretudo as que eu conheci em Seattle, que provavelmente nunca mais as vou ver. E essas sim é que me deixam alguma tristeza. É. Mas de Mas resto, podes manter o contacto mesmo, não sei, sim, agora é sim. mais fácil, porque há todas estas plataformas, as videochamadas, os WhatsApps, não é? Mas eu percebo que realmente seja difícil, não é? Porque acabas por viver muito intensamente aquele período, não é? E depois sabes que como é longe, que até pode acontecer vocês voltarem a encontrar-se noutro sítio qualquer, ou até eles visitarem-te cá, ou tu ires lá uma vez, mas realmente é mais complicado, não é? É isso. Como é que tu lidas com a distância? É um bocadinho com. Quando não vens cá, não é? Tu vens cá com regularidade, uma vez por mês? É, uma vez por mês, mais ou menos, sim. No resto, como é que matas as saudades? É através de videochamadas? É, as Todos os videochamadas, dias, com a tua sim, família? converso com o meu marido, com o meu pai, com a minha sogra, com os meus tios. Portanto, hoje em dia temos essa facilidade. As plataformas digitais ajudam muito. E eu muitas vezes penso nas pessoas que há 30, 40, 50 anos atrás foram com uma mão às costas, não é? Sem grande perspectiva, foram um bocado à aventura e sem nada, seria mesmo muito difícil. Eu acho que hoje nós temos uma vantagem muito grande. É tudo muito mais fácil, sim. Sim, de antes até uma carta demorava um mês às vezes a chegar, não é? Exatamente. Portanto, as notícias nem eram assim tão imediatas, não é? É isso, é isso. É uma perspectiva diferente hoje em dia ser imigrante, não é? É um bocadinho Sim. diferente. Trabalhar nos Estados Unidos, já falamos um bocadinho, era um objetivo, até um sonho, se podemos dizer, não é assim? Como é que foi viver lá? Tu sentiste algum choque? Já nos falaste um bocadinho, gostaste muito, mas sentiste assim algum choque cultural? Uh, Talvez em qual dos sítios sentiste mais? Em Seattle ou em Manchester? Ora bem, tanto Como é que... Seattle como Manchester, eu nunca senti choque cultural, para ser muito Uhum. sincera. Manchester porque é Reino Unido, até há pouco tempo faziam parte da União Europeia, portanto não senti choque absolutamente nenhum. Em Seattle eu pensei que a minha adaptação fosse mais difícil do que no Reino Unido e até foi ao contrário. Seattle, como é tão multicultural, é tão interessante nós todos os dias irmos trabalhar e encontrarmos. Eu tinha um chinês, um chinês, uma indiana, outra chinesa, tinha um colega que era alemão, portanto, pessoas de todo o mundo.
E era super interessante porque nós reuníamos ao almoço e então picávamos a comida uns dos outros, porque uns tinham uma gastronomia mais indiana, outros mais chinesa, e falávamos muitas vezes dos aspectos culturais de um e do outro país e eu achei sempre muito, muito interessante, gostei imenso. E o país em si, portanto, falar dos Estados Unidos como um país é difícil, não é? Porque os Estados Unidos são muitos países dentro de um grande país, não é? E eu estive em Seattle, que é uma cidade muito, por assim dizer, europeia, vá. Uhum. É a cidade mais ecológica dos Estados Unidos, mais liberal. E depois é uma cidade recortada por um lago. E é lindíssimo, porque a qualquer lado que a gente vá, a gente vê sempre água. E eu Sim. sendo do Porto, ou de Gaia, e com uma janela de casa virada para o mar, eu sinto muita falta de água, de ver água todos os dias. Então lá, apesar de chover muito, eu acho que Seattle e Manchester, ambas chovem muito, hum, Seattle é tão bonito que a chuva não me gostava. E é assim tudo muito limpinho, eles têm, pronto, têm muito, muito cuidado, mesmo nas casas e tudo. E eu gostei muito. Confesso que gostei bastante mais de Seattle do que gosto de Manchester. Manchester é um pouco, ok, vim para trabalhar e onde estou não é muito importante. O que é importante é aquilo que consigo fazer a nível profissional. Se fosse para viver com o meu marido, provavelmente eu gostaria muito Seattle, mais né? de viver em Seattle. Sim, gostei muito. Ficaste mais apaixonada pela cidade, não Ah, é? Aquelas cidades que fiquei. nos marcam, não é? E tu gostaste mesmo de viver lá. Vives fora de Portugal, mudou a tua forma de viver e o teu futuro? Pensas nisso? Embora tu queres regressar, não é, Luísa? Eu quero regressar. Sim. Como é que mudou o meu futuro? Portanto, a mudança será a nível profissional. Que mudança será? Eu não sei. Sei que regressar vai ter sempre muitos obstáculos e vai ser sempre difícil. Vai ser sempre um remar contra a maré, porque por causa do, do meu contexto laboral, no fundo, porque é investigação científica. E a investigação científica, como já falámos, é difícil. E em Portugal, como existem muito poucas oportunidades, é extremamente competitivo. E por isso, se eu olhasse apenas para os meus objetivos profissionais, eu provavelmente não voltava a Portugal. Mas Portugal tem tudo o resto, não é? Portugal não só tem a minha família, como tem tudo. Portugal é um país maravilhoso. E acho que nós não valorizamos tanto até sair. É de facto um país maravilhoso e não está tão atrás como nós pensamos. Em muitos aspectos está mais evoluído do que até nos Estados Unidos e Reino Unido. Eu muitas vezes penso isto para comigo e em vários aspectos penso, Portugal é tão mais pobre, não é? Uhum. Economicamente falando, mas tem tão mais. E de facto o nosso país é fantástico e há muito pouca gente que sai sem um objetivo de regressar e eu hoje percebo muito bem porquê. Sim, temos muitas coisas boas, não é? Que quando Muitas. estamos cá, se calhar não valorizamos tanto. Ahm, Quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que tu transmites dessa vivência? É uma mensagem positiva? É uma mensagem positiva, embora eu tenha saído de Portugal com um objetivo muito concreto. Acho que dependendo dos objetivos de cada um, acho que sair de Portugal, é sempre bom, não, porque é uma experiência diferente. E nós sairmos, muitas vezes sozinhos, faz-nos crescer em muitos aspectos. É um desafio grande. Mas acho que deve ser sempre feito com uma estratégia. Ok, este é o meu objetivo, eu vou para aquela cidade, porque aquela cidade tem aquilo que eu preciso e, e assim determinar uma linha, não é? Pode-se até ficar indefinidamente ou regressar, mas acho que é muito importante para depois não se ter uma experiência negativa, porque pode acontecer, não é? Nós podemos vir para outro país e não conseguir encontrar o emprego que nós queremos,
Não podemos ter um superior ou um chefe que não trata bem de nós e, portanto, é sempre importante termos também uma safe net, não é? Temos mesmo que ter muita noção disso, que pode correr mal. Tu neste momento, quando estás aí, apesar de tu vens cá uma vez por mês, não é? Mas sentes falta de alguma coisa que pensaste nunca vir a sentir? Por exemplo, do sol, não é? Já disseste que Sim. sentes falta. Mas há algum lugar favorito? Há alguma comida mais típica? Coisas que tu achavas, os cheiros, sei lá. Coisas que tu Sim. achavas... Portanto, o sol, definitivamente, a comida, no geral, definitivamente, eu acho que a gastronomia do Reino Unido não é de todo um ponto forte. Ahm, mas tenho saudades do cheiro, tenho saudades do cheiro de mar que tenho perto de casa, que às vezes até sentimos cá em cima, no polo universitário, por incrível que pareça. Ah, mas é engraçado que eu às vezes aterro no aeroporto de Sá Carneiro e o cheiro é diferente. É um cheiro de casa, é um cheiro diferente. É sempre um alívio, sempre que aterro no Porto. Ahm, Estou em e é casa, quase cheguei, não é? inexplicável. É quase inexplicável. É uma sensação de bem-estar que eu não consigo definir. É uma alma diferente. E por isso, confesso que, não sei, as pessoas também são diferentes. Não é uma questão muito cultural, é uma questão muito, talvez, educacional. Por exemplo, as pessoas, e isto não é um ponto negativo, em relação a estar aos ingleses e aos americanos. Por exemplo, eu acho que os portugueses, com todo o nosso encanto que temos, nós somos muito emocionais. E às vezes, num contexto laboral, quando temos que tomar decisões difíceis e que precisam de ser racionais, às vezes acabamos por misturar um bocadinho as coisas. Eu já vi isso acontecer em vários sítios diferentes, por isso eu acredito que seja uma tendência muito do português, não é? Ou se calhar dos latinos, talvez se calhar dos espanhóis e dos italianos, assim, Sim. os países mais do sul sejam um bocadinho mais aquele fogo na alma, aquela personalidade mais reativa. E aquilo que eu tenho percebido é que as pessoas parecem mais distantes, mas são muito mais profissionais. Conseguem distinguir muito melhor o que é amizade do que é uma decisão racional. E isso, no ponto de vista, laboral, é muito importante. Nós somos muito também, os desenrascados, não é? Uhum. O português vai para qualquer lado e é o desenrascado e toda a gente adora. Até que a coisa corre mal, não é? Portanto, nós, por sermos desenrascados, às vezes não perdemos o tempo suficiente em criar quase uma guideline de, ok, estes são os procedimentos com esta sequência de pontos que temos que fazer para que isto corra bem. Por exemplo, aqui vejo muito isso a acontecer. Há uma checklist, não é? E as coisas são feitas de forma muito organizada. Nós chamamos a isso os procedimentos alemães, não é? Tudo Procedimentos muito... alemães, quase de forma pejorativa, não é? Tem Sim. que dizer, aquelas regras todas, mas a verdade é que as coisas funcionam muito mais. Em Portugal é tudo muito o desenrascar, se não se fizer de uma maneira, faz-se de outra, até as nossas leis são feitas para serem contornadas às vezes, não é? Portanto, é um bocadinho a alma portuguesa, que tem o seu encanto, obviamente. E eu conheço vários portugueses e vários investigadores que adoram os, os os investigadores portugueses, porque de facto nós trabalhamos muito e somos muito desenrascados e fazemos acontecer. Sim, às É, vezes o desenrasque aqui até pode ser positivo porque os outros são tão formatados, não é? Que às exatamente. vezes quando sai alguma coisa fora daquela linha já não sabem como resolver. Sim, E sim, acho que nós temos essa flexibilidade, não é? Para exatamente. contornar e dar a volta aos problemas e a encontrar soluções, não é? É verdade, no português e é uma vantagem muito grande. Sim, é verdade. Quando alguém te pede informações de Portugal, é fácil? Por exemplo, estou a imaginar aqueles teus amigos que tu conheceste em Seattle. É fácil dar informações sobre Portugal? É fácil dizer o que visitar? De que forma é que tu te lembras do teu país quando alguém te pergunta alguma coisa? Bem, toda a gente aqui me diz que eu sou a embaixatriz ou embaixadora de Portugal, porque
eu falo de Portugal com uma emoção e com uma paixão que toda a gente quer visitar Portugal agora. E já tenho tantos colegas que foram ao Porto e mesmo a Lisboa e que me pediram quase como um guia turístico, e eu até tenho já quase um e-mail pro forma, que em que eu só mudo o nome e umas coisinhas aqui e ali e envio às pessoas que me pedem, porque de facto é um e-mail gigante e tenho sido muito quase guia turístico de muitas pessoas e que acabam por me dar um feedback muito, muito positivo da experiência que têm no Porto e noutros locais em Portugal. Sim, até porque Portugal é um país muito pequeno, não é? Consegues Exato. visitar em poucos dias. Digamos que numa semana quase consegues ir ao Algarve e vir e passear por Lisboa, não é? Sim. É interessante até desse ponto de vista. Sim. Luísa, como é que tu vês o futuro agora? Tua ideia é regressar, não é? O futuro. Portanto, e o meu objetivo é regressar em breve, não é? Dentro dos próximos 1, 2 anos. Como já disse, o meu futuro, se eu quiser e quero continuar a fazer a investigação, vai ser muito desafiante, vai haver muitas barreiras para quebrar, muita dificuldade, mas eu acho que tenho condições, agora mais do que nunca, depois de passar outros desafios fora, não é? De os conseguir manobrar. Mas o futuro é uma incerteza, não é? O que é certo é que no futuro eu estarei mais perto da minha família, da minha casa e do meu país, que é o meu país do coração, não é? E quando eu penso num sítio ou num lugar para regressar, é o meu país sempre. E isso é mais importante do que o resto. Profissionalmente, obviamente, foi o que me trouxe para fora de Portugal, mas não se sobrepõe ao resto. E por isso é que eu acho que às vezes as pessoas também têm que ter mesmo uma noção muito concreta daquilo que querem tirar de uma transição para fora do país. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade do Porto? Ora bem, a Universidade do Porto, é uma universidade muito boa. Eu acho que, comparativamente ao que eu já vi de universidades muito prestigiantes fora de Portugal, não tem a projeção e o prestígio que devia ter. Eu acho que forma licenciados, mestrados e doutorados muito, muito bons, de imensa qualidade. E isso tem-se visto ao longo dos anos de pessoas e de exemplos de sucesso, por todo o mundo. Portanto, a nossa formação de base é muito, muito boa. Portanto, eu acho que, mais uma vez, quem quer sair tem condições para isso, mas, mais uma vez, digo que deve fazê-lo de forma estratégica, para não perder, não é? Ou melhor, para valorizar ainda mais a sua formação de base. Portanto, não podemos aceitar qualquer coisa, não podemos sair só por sair. Temos que sair na oportunidade certa, para exponenciar as nossas potencialidades e não ser apenas mais um. É isso que eu tenho a dizer. E realmente a explorar muito bem as oportunidades que nos são dadas, porque existem de facto muito mais oportunidades, eu acho que a nível geral, mas na investigação em concreto existem muito mais oportunidades fora do que dentro de Portugal, infelizmente. Muito obrigada, Luísa. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!